Boa noite, meus queridos e minhas queridas. Eu quero compartilhar uma palavra e um testemunho que eu tenho certeza que se você ficar até o final, você vai ser muito abençoado. E eu vou ler o Salmo 121. O Salmo 121 diz assim: Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para todo sempre. Amém? No mês de abril, dia 12, meu esposo adoeceu e dormiu muito bem, mas acordou pela manhã com dificuldade de caminhar, com as pernas duras, dificuldade de caminhar, dificuldade de falar, dificuldade de processar as palavras e eu achei até que ele tivesse tido um AVC. Fiquei muito angustiada, muito preocupada, mas eu confiei no Senhor e já repreendi e falei para ele, olha, não vai dar nada, você não tem doença nenhuma e o que entrou em você vai ter que sair. Essa enfermidade vai ter que sair. Não sei de onde veio, por que veio, mas ela vai, da mesma forma que ela entrou, ela vai ter que sair. Essa foi a minha palavra. E orei, comecei a orar ao Senhor e também trazer a palavra de cura, né, que está em Isaías 53, 4. Eu vou ler aqui também, tá? A palavra é muito importante. Diz assim. Isaías 53, 4 diz assim, ó, verdadeiramente, ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Jesus foi ferido pelas nossas transgressões, nossos pecados, nossas iniquidades, e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Tomei posse dessa palavra, trouxe essa palavra, li essa palavra para o meu esposo. Deus me deu uma palavra apropriada também para esse tempo que nós estaríamos passando. E Deus falou que o Senhor já tinha entrado na causa e que ele seria totalmente curado e que não ia dar nenhuma doença. Nenhuma doença ia se manifestar. Nada. Ainda que ele tivesse os sintomas. Mas não teria nenhuma doença. Nenhuma doença. Porque o Senhor já o estava curando. E eu tomei posse dessa palavra e falei, você já está curado, pelo nome do Senhor Jesus. Nós não vamos olhar as sequelas, essa dificuldade de caminhar, a dificuldade de falar. Ele não conseguia processar uma frase completa. E quando ele ia falar, o pensamento fugia. Não conseguia processar o pensamento e transmitir através, da sua fala. Mas,
Confesso que no primeiro momento, eu fiquei bem angustiada mesmo, bem preocupada. Mas eu confiei no Senhor. Porque Deus nunca me desamparou, nunca, nunca, nunca. Eu tenho experiências assim tremendas com Deus. Em todas as áreas, inclusive em cura de enfermidade. E não ia ser diferente com meu esposo, né? E assim nós declaramos já a vitória. Mas começamos uma saga, que foi no mês de abril, o mês todinho de abril, de médico e médico, neuro, todo tipo de exame que vocês puderem imaginar. E todos os exames deu normais, porque não deu nenhum diagnóstico, não deu nenhuma doença, ele deu normal. Não tem nada, seu esposo não tem nada. E eu, glória a Deus, só glorificando. No final de abril, quando foi no dia 21 de abril, a neuro deu, a doutora Isabela Camilo deu um diagnóstico que deveria ser internado. E aí nós ficamos bem angustiados, falei, mas internar? Eu falei, Senhor, está nas tuas mãos. Mas eu confio que meu esposo já está curado. Mas ele ainda continuava com as dificuldades, caminhar, falar, tudo que vocês puderem imaginar. E, né, mas aí já não deu AVC também, nada, não teve diagnóstico. Procuramos um outro neuro para ver outra opinião. E o neuro passou outros exames, um tratamento, também outro tratamento novo que se chama pulsoterapia, ele fez tudo e tudo. E aí fomos chamados para, através da minha sobrinha, que trabalha no Hospital de base de Brasília, para fazermos uma consulta com uma neuro lá, uma especialista no Hospital de Base, e fomos. E aí nessa consulta, a doutora resolveu que deveria interná-lo. Internou ele, beleza. E eu só confiei no Senhor. Falei, se é isso que o Senhor quer, então é o que nós vamos fazer, né? Ainda que o Senhor já falou que ele já foi curado, eu tomo posse, porque nós não andamos segundo a palavra, nós andamos segundo a palavra e nós não andamos por vista, por circunstância, nós não andamos olhando para os problemas, mas olhamos para Jesus, né? Porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele pagou o preço das nossas vidas na cruz do Calvário para nos dar salvação e a cura das nossas dores, das nossas enfermidades, dos nossos traumas, de toda doença, toda enfermidade. O Senhor já levou na cruz do Calvário. Ele não levou apenas os nossos pecados, nossas iniquidades, não. Ele levou também todas as nossas doenças e enfermidades. Na mesma proporção. E às vezes nós tomamos posse apenas da salvação em Cristo Jesus. Esquecemos da segunda parte. Ele fez a obra completa. Ele nos salva e ele também nos cura. A obra não é pela metade, ela é completa. E eu tomei posse dessa palavra para a vida do meu marido. E assim foi. Fomos, ele internou, fiquei internado praticamente com ele, porque eu fiquei 16 dias, ele ficou internado 16 dias, eu fiquei 16 dias com ele, naquele hospital, lá no 8º andar, na ala que trata, que os neurologistas tratam, né? Essas pessoas, que é uma enfermidade que eles falam, né, que dá no cérebro, e essa enfermidade paralisa muitas vezes braços, pernas, e pode até levar à morte. Mas o meu esposo teve todas essas, vamos dizer, sequelas no princípio, todos esses sintomas, mas não descobriram nenhuma doença. Todos os exames dele davam normal. Todos os exames dele davam normal. E tinha outras pessoas também internadas lá com ele, que tiveram diagnósticos bem sérios, por sinal, né? Alguns com Guillain-Barré, que pode até levar à morte. Pode paralisar,
Mas nós não nos preocupamos e ele não teve esse diagnóstico. E o médico falou que era uma doença rara. Não era uma doença, porque não sabia nem o que era algo raro. Mas nós sabemos que era a mão de Deus, que foi a mão de Deus, que não permitiu que deu nenhuma dessas doenças. Vieram os sintomas, mas nós tomamos posse pela palavra, da cura pela palavra, da cura pela palavra, e ficamos 16 dias naquele lugar, ali no hospital de base, mas ali nós podemos, com o nosso testemunho, levar a palavra de salvação, de libertação de doenças para várias pessoas. E eu quero dizer que o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele atuou no passado, Ele atua no presente e Ele é o Deus do futuro. O Senhor governa sobre todas as coisas. A nossa vida está no controle das mãos do Senhor. Todos os nossos dias foram escritos e determinados por Ele quando nenhum deles havia. Isso está na palavra, no Salmo 139, versículo 16. Quando ainda estávamos sendo gerados no útero de nossa mãe, nosso Deus já tinha escolhido o nosso nome e já tinha escrito a trajetória da nossa vida. E assim foi. Assim é na vida do meu esposo, na minha vida, da minha filha e de todos aqueles que creem, né? Creem também dos que não creem, porque já está determinado. Todos os dias da vida do ser humano nessa terra foi escrito e determinado. Agora, se ele vai andar nos caminhos do Senhor, já é com ele, a escolha própria, é livre-arbítrio, mas eu escolhi entregar minha vida para o Senhor Jesus, meu esposo também, a minha filha também, a nossa casa é uma casa que ela é ungida pelo Senhor, a nossa vida é ungida pelo Senhor, a nossa vida é do Senhor Jesus Cristo. Nós não temos religião. Eu já tive uma religião, já fui uma religiosa. Hoje eu não tenho religião. Eu tenho o Deus dos deuses no meu coração. O Senhor do Senhor, dos senhores no meu coração, na minha vida. O Rei dos Reis, o Soberano, o Todo-Poderoso, o Criador, o Salvador e aquele que nos amou primeiro. Ele nos amou. E Ele nos amou antes da fundação do mundo. Ele escolheu morrer por nós. Quando Adão e Eva pecou lá no paraíso e decidiu se afastar do Senhor, de Deus, quebrou a comunhão que havia com Deus, ali mesmo o Senhor já deu a solução, que nasceria Jesus e que Ele iria quebrar essa maldição e nos libertar de todo o poder de Satanás. Porque nós tínhamos uma dívida. Nós tínhamos um escrito de dívida, um escrito de acusação de Satanás contra as nossas vidas. Ele nos acusava diante de Deus e dizia que éramos dele, porque o homem decidiu pecar. Ele decidiu se afastar de Deus. E quando ele fez isso, ele entregou a sua vida na mão de Satanás. Mas ali mesmo, o Senhor deu escape. E Ele nos diz, está na sua palavra lá em Gênesis, que nasceria um que destruiria todo jugo, toda condenação. Ele rasgaria esse escrito, esse documento que Satanás tinha espiritualmente contra as nossas vidas. E Jesus veio, começou seu ministério com 30 anos, encerrou com 33, quando ele morreu, mas ele, lá na cruz do Calvário, foi crucificado, derramou seu sangue, e através do sangue de Jesus, que limpou todo o pecado, que nos justificou, o justo pelo injusto. Nós somos injustos, mas Jesus era justo. O injusto não poderia pagar o nosso pecado, mas o justo pagou pelo nosso pecado.
Essa é a diferença. Então, hoje nós temos livre acesso a Deus através de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E como ele mesmo disse, ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Então nós só podemos ir quando o Senhor nos chamar. Quando morrermos mesmo, vamos usar essa palavra, né? Porque nós temos um tempo determinado para viver nessa terra, nós vamos morrer. E vamos passar a eternidade com o Senhor ou a eternidade sem o Senhor. É um livre-arbítrio, uma livre escolha que Deus nos deu. Deus não quer que ninguém o ame obrigatoriamente, ou por medo de ir para o inferno, não. Ele nos ama incondicionalmente. Mas nós temos que fazer a nossa escolha. E eu fiz a escolha de servir ao Senhor. Eu sou dele, ele é o meu Senhor, o meu amado, o meu Cristo, o meu Redentor, o meu Salvador, o meu Libertador, aquele que me dá alegria, que me dá paz. Mesmo no momento da dificuldade, das dores, das lutas, como eu passei com meu esposo, né? Muita luta. Mas hoje eu quero contar essa bênção, que ele está restaurado, curado, ele já está dirigindo, ele não podia nem dirigir, já está dirigindo, e totalmente liberto, né? E o tempo que nós tivemos ali no hospital de base foi para sermos bênção, para sermos luz, para darmos testemunho, para estarmos intercedendo por doentes, por enfermos, como nós fizemos isso, né? Intercedendo, né? Muitos doentes no físico, na alma e no espírito também. E Deus nos usou para honra e glória ali, naquele lugar. Mas a palavra que eu quero dizer é que o Senhor, ele é o Deus que cura. Não sei qual a doença que você tem, tá? Não sei qual a sua enfermidade. Eu sei que tem milhares de enfermidades, tem enfermidades aí que os médicos aí não sabem a cura e as pessoas estão sofrendo de todo tipo de enfermidade. É todo tipo de enfermidade. Mas eu me lembro como se fosse hoje, que quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu era uma pessoa muito curiosa, e eu entreguei minha vida porque eu comecei a ler a Bíblia, e eu comecei a entender, e recebi Jesus como meu Senhor e Salvador. Ele é o meu Salvador, o meu Senhor, é o dono da minha vida. E quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos também o Espírito Santo no nosso coração. Então o Espírito Santo vem morar em nós. E é ele que abre os nossos olhos espirituais. Ele tira as vendas. E nós passamos apenas de religiosos para servir e para estar junto, entrelaçado, aliançado com Deus de verdade, que é o Deus da Bíblia. É o único e verdadeiro, e não existe outro. Ok? E foi ele que fez a obra na vida do meu esposo, deu a palavra, antes mesmo dele ser curado, que ele seria curado, que Deus estava com ele, que não ia ficar sequela nenhuma. E nós tomamos posse. E eu quero dizer que esse Deus não mudou. Ele é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Ele tem todo o domínio, ele é soberano. Quer você crer ou não, ele é soberano, tem todo o poder e toda a autoridade. Mas se você crer e o receber como seu Salvador, se você entender a missão do Filho de Deus, Jesus Cristo, ele deixou a sua glória, ele deixou o céu para morrer por nós. Ele se fez homem como nós, homem de dores, mas que nunca pecou. Ele deixou a sua glória, o seu poder lá. Ele era dirigido pelo Espírito Santo de Deus, como nós somos hoje. Mas ele deixou a sua glória e se fez homem, como nós. A Bíblia diz que quando Lázaro morreu, ele chorou. A Bíblia diz que ele foi provado e aprovado lá no deserto, quando ele fez o jejum e Satanás foi lá tentá-lo. Ele venceu, Jesus venceu pela palavra. Assim como eu venci pela palavra, eu tomei posse da cura do meu esposo pela palavra. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor levou as nossas doenças, todas as nossas doenças, nossas enfermidades, no seu corpo, na cruz do Calvário. Ele pagou o preço por mim, para me dar uma vida de abundância, uma vida de paz, de saúde, de alegria.
de felicidade, de esperança, de segurança. E assim eu vivo pelo Senhor. Mas ele se fez homem, ele venceu Satanás, ele venceu as lutas dessa terra e ele venceu a morte. A diferença do nosso Deus para outros deuses dessa terra, deuses com D minúsculo, é que Jesus morreu, mas ele ressuscitou. E há provas que ele ressuscitou. Ele ainda ficou 500 dias nessa terra ministrando aos seus discípulos para que eles fossem e pregassem esse evangelho que eu hoje estou falando aqui. Estou aqui trazendo o evangelho que traz luz, esperança, alegria, cura, paz, salvação, libertação. Ele ressuscitou. Nenhum outro ressuscitou. Lázaro ressuscitou porque Jesus o ressuscitou. Mas ele morreu depois. Mas Jesus não. Ele ressuscitou para todo sempre. E ascendeu aos céus. Ele não morreu. E ele está sentado à direita de Deus Pai. Ele é o advogado dos advogados. Ele é o nosso intercessor. Ele é aquele que ouve as nossas orações, o nosso clamor e nos responde. Assim como eu orei ao Senhor, falou: Senhor, eu não aceito essa doença no meu marido, porque a tua palavra disse que o Senhor já levou. Então, pós a tua palavra para a vida do meu marido. E o Senhor viu e veio me dar resposta. Ele me deu a resposta. Então, ele é o único intercessor, não há outro. Não há outro. Se te falam que há outro intercessor, uma intercessora, não é verdade. Vai para a palavra. Só há um intercessor, que é Jesus. E ele está sentado à direita de Deus Pai. É ele que ouve o nosso clamor, o nosso choro, as nossas orações, as nossas tristezas, as nossas angústias, e nos responde e nos dá a vitória. Mas se nós o servimos, se nós conhecemos ele, se eu não conheço, como que eu posso pedir? Eu preciso conhecer e saber quem é esse Deus. Ele é o Deus da Bíblia, é o Deus da palavra. Ele é a palavra, ele é a verdade. E a Bíblia é a voz de Deus, é a boca de Deus para nós. Então, eu quero te dizer que esse Deus, ele cura. Ele salva, ele cura e ele liberta. Ou ele salva, ele liberta, salva e cura de todas as nossas enfermidades. Todas. Não há doença que o Senhor não possa curar, querido. Não há doença. Se realmente você entregar a sua vida para ele, deixar ele ser Senhor da sua vida, porque ele morreu por você. Mas ele quer que você venha em amor, e não por obrigação ou por medo de qualquer coisa, mas em amor. Que você entenda que ele te amou primeiro, ele te amou antes da fundação do mundo. Então, vale a pena amar esse Deus maravilhoso. Ele quer que você o ame, assim como ele te ama. Mas é necessário que você entregue sua vida para ele. E se hoje você quer ter uma vida diferente, uma vida de alegria, de paz, se você quer ser curado das suas doenças, das suas enfermidades que você está carregando aí no seu corpo, entregue sua vida para Jesus. Deixa ele trabalhar, porque ele já levou. A obra dele é completa. A obra vicária na cruz foi completa. Ela não foi pela metade. Mas você precisa crer. E para você crer, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu deixo para vocês Isaías 53:4. E ele diz para você: eu sou o Deus que saro todas as enfermidades, todas as tuas enfermidades. Eu sou o Deus que sara todas as tuas enfermidades. Venha para esse Deus. Entrega sua vida para ele. Entregue-se mente, alma, corpo e espírito.
Não sei qual a doença. Mesmo que ela, talvez você tenha encontrado, recebido um diagnóstico que não tem jeito. Mas para Deus, sim. Porque Ele já levou, Ele pagou o preço. Ele pagou o preço. Você só tem que crer e tomar posse. Amém? Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Ele pode curar. Ele ressuscita mortos. Ele tem o poder da vida. Ele reaveu a sua vida. Ele morreu, mas voltou. Ele ressuscitou. E ele tem todo o poder e autoridade. Ele ressuscitou a Lázaro. Lázaro estava morto. Há 4 dias já cheirava mal, tinha sido enterrado. E Deus foi lá no túmulo e mandou ele sair do túmulo. E ele veio. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ela estava já saindo na porta de Jerusalém. Jesus estava entrando. E aquele esquife ali na frente, a viúva chorando, a morte do seu filho. E Jesus mandou que aquele menino se levantasse. E ele se levantou e foi curado. Ele curou a mulher de fluxo de sangue, que há 12 anos ela sofria com aquele fluxo de sangue. Ela sangrava muito. Ela teve que sair, porque a mulher que tinha esse problema, ela era considerada impura, ela teve que deixar sua família e viver escondida, fora, longe da sua família, porque ela era impura. Mas ela ouviu falar de Jesus, foi ao encontro dele, tocou nas orlas, nas vestes dele, e ela foi curada. E Jesus falou: alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. E ela falou: fui eu, Senhor, e ela foi curada. Ela também curou uma mulher que estava encurvada há 18 anos, provavelmente tinha problema de coluna, vivia encurvada. Mas ela foi ao encontro de Jesus, Jesus a curou e mandou que ela se endireitasse, ela se endireitou. Então, e tem muitos outros casos, o cego, né, também, estava na beira do caminho, Bartimeu, era um cego que estava à beira do caminho. A beira é margem, marginalizado, sozinho ali, coitado, cego de nascença. E ele clamou: filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu quero ver. E Jesus o curou. Ele curou Maria Madalena, a prostituta. Ela tinha 7 demônios, era endemoniada, acorrentada pelos demônios. Jesus a curou. E a Bíblia fala que ele é o ômega, o alfa, né? Ele é o início e o fim. E ele cura hoje. Ele curou meu esposo. Minha esposa está curada. Você quer ser curada? Você quer ser curado? Não sei qual é a sua doença, não sei qual a doença que você tem. Mas se você quiser, entrega a sua vida para Jesus. Faz uma oração aí na sua casa. Fala: Jesus, eu te recebo hoje como meu único e suficiente Salvador. E se a missionária Helena estiver falando a verdade, e realmente o Senhor tem esse poder, e se o Senhor tiver levado mesmo as minhas enfermidades, todas as nossas enfermidades, se além da salvação, o perdão dos pecados, e o Senhor também levou as doenças, então hoje eu posso me considerar curado, então eu quero sim. Eu te recebo como meu Senhor, Salvador, dono da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida e eu recebo o Espírito Santo no meu coração. Venha morar comigo, esteja comigo até o Senhor me levar. Eu quero ser curado e eu tomo posse da minha cura e falo a sua doença. Não sei qual é a sua doença, mas seja ela qual for, não importa. Pode ser no físico, pode ser na alma. Talvez você tenha depressão, você vive ansioso, angustiado. Deus também cura, tá bom? Pode ser um câncer, uma AIDS.
uma artrose, uma artrite, um problema na coluna, não importa, sinusite, renite. Para Deus tudo isso é como uma gripe. Só para você entender que às vezes a gente pensa, a gripe Deus cura, né? Uma coisa simples, Deus cura. Mas um câncer, não, Deus cura também. A não ser que Deus já tenha completado a obra na sua vida. Porque como eu falei, se Deus escreveu traçou cada linha da nossa vida aqui nessa terra, nós temos um tempo para viver aqui. E quando chegar o tempo, se você tiver entregue a vida a Ele ou não, Ele vai te chamar e você vai ter que partir, não tem jeito. Não tem escape. Mas se ainda tiver plano na sua vida, também Deus pode até te acrescentar. Deus acrescentou 15 anos ao rei Ezequias. Deus tinha avisado o profeta para ele arrumar a casa dele, porque Deus ia levar ele, mas ele era um homem de Deus, ele confiava, eu creio, tremendamente, ele tinha muitas coisas maravilhosas para apresentar diante do Senhor, e ele se ajoelhou, orou, e falou, Senhor, eu estou aqui, eu gostaria de ter mais um tempo, e Deus acrescentou 15 anos, falou, não, vai profeta, vai lá e fala que eu vou dar mais 15 anos para ele, né? E Deus deu 15 anos para ele ainda. Ele viveu mais 15 anos. Então, assim, a nossa vida é na mão de Deus, nós só temos que confiar. E se você acredita, se você confia, toma posse. Entrega a sua vida para Jesus, deixa Ele trabalhar na sua vida. Entrega as suas dores, as suas enfermidades, as doenças que têm te atingido. Não sei aonde vai chegar essa palavra não, mas se você também estiver no leito de hospital, internado, se você está com um diagnóstico que não tem mais jeito, eu posso dizer para você, tem jeito. Tá bom? Tem jeito. Deus é o Deus que cura e que liberta. Salva, liberta, salva, cura e leva para o céu. Amém no tempo, certo? Toma posse em nome de Jesus. E eu quero orar. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, louvado seja teu santo nome, a honra e a glória sejam dadas a ti. Papai, eu quero te apresentar cada vida aqui. Eu não sei de onde ela vai me ouvir, se em sua casa, num leito de hospital, mas onde ela estiver, ou ele, que o Senhor visite ele. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor toque o coração dele, que o Senhor fale com ele e que o Senhor cure. Cura ele, Senhor. Cura desse câncer, cura dessa AIDS, cura no problema de coluna, bico de papagaio, artrite, artrose. Seja qual for a doença que você tiver. Renite, sinusite, uma gripe forte, seja o que for. Talvez você não tenha nem a visão também, pode ser cego. Cego de visão mesmo, cego dos olhos. Ou quem sabe cego espiritual. Talvez você tenha uma depressão aí, uma tristeza muito grande. Talvez você não tenha nem desejo de viver mais. Talvez você já tenha até atentado contra a sua vida. Mas eu quero dizer que há uma solução, há uma cura, e se chama Jesus. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Toma posse. Entrega sua vida para Jesus. Diga a Ele, Senhor Jesus, eu te recebo hoje como meu único e suficiente Salvador. Venha ser o Senhor da minha vida, o dono da minha vida, aquele que me guarda, que me protege, aquele que me deu vida, e fica comigo até a eternidade, porque Jesus falou, estarei convosco, eis que eu estarei convosco, até a consumação do sexo. Então esteja comigo até a consumação do sexo, Senhor. E eu te recebo como meu único suficiente Salvador, escreve o meu nome no livro da vida, e também eu recebo o Espírito Santo no meu coração, que é o Consolador, e que Ele abre os meus olhos espirituais, e que eu venha estar contigo até a consumação do século, até o dia que o Senhor me chamar. E eu tomo posse da minha cura agora, dessa doença. E cito o nome e declaro que você é curado.
pela palavra do Senhor. Senhor, tu dissestes que o Senhor, levou na cruz do Calvário todas as minhas doenças. E essa doença está relacionada também, o Senhor levou. Então eu estou curada. E não olhe para os sintomas, sequelas, nada. Não olhe, mas só continue declarando: eu sou curado. Eu sou curado, estou curado. No meu corpo, na minha mente e na alma. E no meu físico dessa doença. E ela não vai nem para um lado nem para o outro mais. Ela vai sair do meu corpo. Ela vai sair do meu corpo. Amém? Toma posse hoje, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, hoje e para todo, sempre. Se você recebeu essa bênção, você manda uma mensagem, tá bom? E me diga: eu fui curada. Missionária Helena, eu fui curada pela palavra que chegou a mim através de você. Fique com Deus e um abraço no seu coração.